no proof is not in her. Boa noite, pessoal. Quem está comigo, hein? Dispensa a apresentação aqui. O professor Éder, professor da PUC, aí um dos mais conhecidos do Brasil. A gente demorou bastante para conseguir trazer o professor Éder, né, professor? Assim, o professor é bem ocupado, pessoal. Tem vários projetos aí com as maiores empresas, algumas das maiores empresas do Brasil aí, no óleo e gás, e também a PUC. Imagino que demande bastante tempo aí do professor. Várias pesquisas aí muito top, fora trabalhos internacionais. Então, assim, uma honra para nós aqui, um prazer trazê-lo. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo aí pessoalmente, a gente tentou marcar essa conversa, não funcionou bem no lançamento do nosso livro lá, mas finalmente agora vai acontecer, professor. Obrigado por ter aceitado o convite aí, um prazer para nós ter alguém do seu nível aí, e brasileiro, né, que eu tenho falado assim, 80% das pessoas que eu falo aqui são gringas, mas sempre é melhor falar em português, né? Obrigado, Hugo. Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade de compartilhar contigo e com o público de vocês, um pouco do trabalho que a gente faz aqui na PUC, um trabalho muito relacionado ao ensino e à pesquisa, né? São as nossas principais áreas de atuação. E, de fato, já fazia um tempo que estava te devendo essa conversa, né? E espero poder contribuir contigo aqui e com o pessoal que te assiste, que te acompanha, inclusive muitos alunos meus. Eu já deixo um abraço aqui, que eu sei que acompanham, eu indico o trabalho de vocês como um bom trabalho a ser seguido. Verdade, professor. Inclusive, né, o pessoal vem e fala assim, eu sou piloto, cara. Então eu falo assim, cara, quando eu era pequeno, alguém falava assim, piloto, era um negócio tão longe, assim, né? Eu nasci numa favelinha aqui de Santos, né, professor? Não sei se vocês sabem. Então, assim, piloto para mim era, tipo, falar com o Messi, né? Aí agora os caras me mandam mensagem lá, oi, eu sou piloto, assisto seu canal, cara, sou um fã e tal. Eu falo, meu Deus do céu, como é que as coisas mudam, né, cara? Mas É assim, professor, sensacional. vamos começar por aí. Você falou de pesquisa, e essa é uma crítica que eu tenho aí com os nossos colegas de profissão, meus colegas de profissão da segurança, né? A gente não é muito pautado aí em ciência. A gente sempre, quando você pergunta para o profissional de segurança aí, por que que você faz isso? Ele vai ter muita dificuldade de explicar por que que faz. Provavelmente vai dizer porque sempre foi feito, ou porque a empresa pede que eu faça assim. Mas a gente não tem muito embasamento científico. Que tipo de proveitos os bons profissionais podem tirar, professor, da academia? Como que você vê isso? Eu acho que o papel da academia é tentar fornecer subsídio para uma discussão fundamentada, né? Então, eu acho que esse é a razão principal, né? A contribuição principal que a academia pode dar. Também acho que a academia falha às vezes, né? Se não muitas vezes, né? Fazendo meu meia-culpa aqui também, mas a academia falha em construir diálogos mais aplicados, né? Da ciência com maior viés de aplicação às necessidades que as organizações, os profissionais que atuam nas organizações têm. Eu entendo assim que é uma visão muito minha, assim, talvez nem todo professor universitário, pesquisador de universidade, talvez vá concordar com o que eu vou dizer, mas eu tenho uma visão de que a ciência tem que fazer sentido exatamente melhorando a vida, melhorando a qualidade das nossas organizações, a competitividade das nossas organizações, o desempenho dos nossos profissionais. E, de fato, né, às vezes o acadêmico tem uma condição muito cômoda assim, de ficar no seu laboratório, na sua salinha, produzindo seus estudos, escrevendo seus artigos que às vezes vão para prateleiras, com discussões que ficam muito desconectadas ao mundo aí das necessidades, né, das organizações, das empresas. Então, acho que tem também aqui um papel importante que a academia tem que reconhecer, que a academia precisa contribuir com uma ciência mais aplicada, uma ciência de mais impacto no dia a dia das organizações e dos profissionais, né? E aí eu acho que isso automaticamente subsidia aí um diálogo mais fundamentado nas organizações sobre as decisões, sobre as escolhas que se faz, sobre os conceitos, os princípios que se leva adiante, os métodos que são aplicados.
E na extensão do que esses métodos, esses princípios, esses conceitos, eles funcionam nas organizações, ou não funcionam, é, na verdade, um ponto de maior aprofundamento e de investigação para a academia também. Para a academia entender aonde as suas teorias, os seus modelos, os seus métodos precisam ser ajustados, corrigidos ou simplesmente substituídos, né? Então, acho que a gente ainda precisa evoluir mais com isso, e a gente vai evoluir melhor na medida em que nós criarmos contextos mais favoráveis à cooperação universidade e empresa. Acho que os dois têm a ganhar com contextos mais favoráveis de cooperação universidade e empresa. Isso já é algo assim que orienta modelos de inovação mundo afora, né? Tríplice hélice, quadríplice hélice, enfim, mas que aqui no Brasil a gente ainda está, talvez, nos marcos iniciais desse processo e ainda tem muito a avançar. Acho que esse é um ponto importante. Eu estava conversando, até gravei para o canal aqui com o Joop Havenha, que é um pesquisador de campo, lá você deve conhecer, lá da Griffith University, né? E pelo que eu entendi, o trabalho dele é bem focado assim em campo e tem esse link, né? E tem a busca das empresas também, não parte só da academia. Eu não sei como é que é isso no Brasil, mas eu imagino que não deva ser assim, pelo menos não como regra, né? Por exemplo, eu tenho vários problemas na empresa que eu trabalho que poderia ser suportado por alguma universidade ou trabalhado uma solução em conjunto, mas eu não conheço esse caminho, não sei como é que isso funciona. Tem algum meio, algum método que as empresas possam buscar também essa aproximação e não só da via oposta, partindo da academia? Lá fora, inclusive, existem modelos tributários que favorecem, né, as empresas buscarem parceria de desenvolvimento, né, de inovação, desenvolvimento e pesquisa junto às universidades. E, claro, e as universidades acabam também tendo métricas que são muito métricas, né, do próprio de Estado, digamos assim, que são muito vinculadas ao impacto também que as universidades conseguem promover nas empresas, nas indústrias, nos negócios. Então, em alguns lugares lá fora existe modelos muito favoráveis nesse sentido. Aqui eu acho que a gente ainda tem que ter um caminho a percorrer, né? E nem sempre a gente tem ainda a cultura da empresa buscar a academia para pensar o seu P&D, nem sempre a universidade também tem a cultura de orientar as suas pesquisas e suas atividades de inovação e desenvolvimento às necessidades da empresa, e quase nunca nós temos modelos efetivamente favoráveis, né, para essa relação universidade-empresa. Mas isso não é em todos os setores, né? Alguns setores eles até são bastante favoráveis a isso, como o setor de óleo e gás, por exemplo, que é um setor que tu comentavas ali, que é no início, que é um setor que eu tenho atuado nos últimos anos, né? O setor de óleo e gás ele tem aí algumas possibilidades das empresas buscarem desenvolvimento de PDI junto às universidades, e aí tem alguns benefícios tributáveis em relação a isso, mas, claro, também tem aqui o compromisso e o papel das universidades, dos centros de pesquisa também, construírem soluções que promovam o impacto e desenvolvimento dos negócios na área de óleo e gás. Então, acho que a gente ainda tem bastante para construir nesse sentido. Excelente. O setor de alimentos também é bem próximo, assim. Eu tenho experiência com o setor de alimentos, o pessoal vai para as universidades desenvolver protótipos, aí, então acho que é um caminho que a gente precisa abrir os olhos para isso. Professor, nós fizemos algum tempo atrás um evento com Hopkins aí que eu tive o prazer de dividir com você aí a atuação nesse evento, liderado aí por alguns amigos em comum que nós temos, e o senhor deu um speech lá sobre como medir segurança, indicadores, que eu considero até hoje a melhor fala que eu vi sobre isso no tema, assim, acho que foi... eu falei para você, pô, vou te chamar para você falar como é que mede segurança. Você falou, eu não sei também, aí eu respondi assim, mas você é o que não sabe melhor. Você não sabe melhor que eu, então vou perguntar para você aqui. O que você entende, assim, professor? Como que você tem essa visão, assim, de se medir, não segurança, porque fica efêmero, assim, mas as práticas, assim, o que dá certo, o que você tem visto
nessa direção, assim? Que é a primeira coisa que os CEOs falam quando a gente vai falar em nova visão ou alguma inovação, ele fala, mas como eu vou saber se está melhorando ou não, né? Então, como que a gente responde Sim, a isso? sim. Pois é, deixa eu ver por onde eu vou aqui para tentar A gente conversar tem contigo tempo. sobre isso. É, talvez primeiro começar com o próprio termo, né, medir. A gente tem essa necessidade, né, no mundo das organizações, no mundo da gestão. Aliás, toda, todo o discurso da boa gestão e da boa governança, ele está muito alicerçado à noção de medir as coisas, de se atuar no sentido de tentar melhorar números, melhorar indicadores, melhorar desempenhos e assim por diante. Quando a gente fala em medir, geralmente a gente associa muito a essa relação, né, de construir escalas, né, e algum tipo de valor, normalmente numérico, que nos diz, que nos sirva como um termômetro aí para dizer se a nossa temperatura está adequada ou não no processo, né, ou naquilo que a gente faz. Eu uso bastante o termo avaliar. Eu acho que o termo avaliar ele é um pouco mais amplo e te permite escapar da lógica que tudo tem que virar um número. Acho que tem certas coisas que talvez não tenham que obrigatoriamente virar um número, existem outras formas, né, da gente apreciar, talvez com medidas mais qualitativas, com parâmetros e conceitos mais qualitativos. Bom, dito isso, acho que tem uma questão também que quando a gente fala em medir segurança, avaliar segurança, a gente tem outros dois aspectos a considerar. O primeiro deles é de que segurança nós estamos falando. Se nós estamos falando em segurança enquanto ausência de negativos, que é uma noção muito comum, né, e que circula bastante nas nossas organizações, aí, nas nossas indústrias, né, medir segurança é medir aquilo que não acontece. Então, é a arte de medir o evento que não acontece, né? Então, isso por si só é já desafiante, porque na medida em que a gente a gente tem estados mais seguros, a gente também começa a ter maior dificuldade de avaliar essa ausência desses negativos, né? Então é como se eu quisesse medir, por exemplo, a segurança de uma organização pelo número de uma companhia aérea, por exemplo, pelo número de acidentes que ela tem, mas na medida em que ela vai tendo um acidente a cada, sei lá eu, 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Como é que eu acompanho esse parâmetro? Então a gente cria indicadores que são indicadores percursores, né? Indicadores não, a gente observa eventos que são eventos percursores, procura observar eventos que são percursores de ocorrências que nós estamos querendo evitar, que geram acidentes, né? Então, por exemplo, na aviação, se trabalha como um dos principais tipos de ocorrência hoje a perda de controle em voo, né? A preocupação internacional da Organização de Aviação Civil Internacional, das empresas aéreas, autoridades reguladoras do mundo, tem uma forte preocupação com a ocorrência, perda de controle em voo, mas ainda bem que isso acontece muito pouco, com uma frequência muito baixa, né? Mas como nós poderíamos medir segurança se isso acontece uma vez a cada 20 anos, sei lá eu, 30 anos numa empresa aérea, 50 anos numa empresa aérea. Tem empresas aéreas aí com mais de 50 anos que não tem acidentes envolvendo perda de controle em voo. Como a gente poderia medir isso, né? Então, se cria uma arquitetura de eventos percursores disso, se procura se mensurar se acompanhar, monitorar esses eventos percursores. Um avião não vai perder o controle se ele não tiver antes a extrapolação de alguns parâmetros, como, por exemplo, o ângulo de inclinação das asas, ângulo de atitude do nariz, né? Ângulo de ataque, né? Das asas, potência de motor versus ângulo de ataque. Então, tem alguns parâmetros na operação do avião que podem ser monitorados, e parâmetros esses que constituem eventos que pressupostamente são percursores de uma perda de controle em voo. Esses eventos percursores, eles têm maior frequência, né? Então, uma forma, talvez, de monitorar o desempenho de segurança aqui é monitorar pelos eventos percursores, né? Tentando criar uma cadeia, uma arquitetura toda de eventos percursores que se relacionam aos eventos principais maiores, né? Só que isso, de novo, se a gente estiver considerando segurança como ausência de negativos, né? Agora, se a gente pensar que a segurança ela é a presença de positivos e não a ausência de negativos, como algo que eu já vi muitas vezes discutido aqui no teu canal, né? A segurança como a presença de positivos, aí nós também temos que tentar
tipificar quais são esses positivos. E aí nós temos um problema, um primeiro problema, que é um problema de ordem epistemológica e também metodológica. Epistemológica quer dizer, como é que a gente sabe, como é que a gente classifica, como é que a gente define essa estrutura de eventos positivos, né? E quais seriam os percursores também desses positivos? Se é que a gente precisa trabalhar com eventos percursores desses positivos. Então a gente tem aqui desafios, né, teóricos, metodológicos, né, que hoje já tem, felizmente, muitos centros de pesquisa e grupos, né, interessados em estudar, em desenvolver métricas e formas de se avaliar, medir a segurança enquanto essa presença dos positivos. E aí tem um terceiro aspecto ainda, eu falava em dois, né? Medir a segurança enquanto a ausência dos negativos, medir a segurança enquanto a ausência dos positivos, mas a gente também tem que teria que considerar se a gente está tratando de segurança aqui enquanto um estado de coisas positivas que estão acontecendo, ou um estado de coisas negativas que estão acontecendo, né? Ou se a gente trata a segurança, na realidade, não como a fotografia de um estado, mas como uma capacidade, né? Se a gente tratar a segurança como uma capacidade, a gente tem que ver em que situações essa capacidade ela se mobiliza, ela se manifesta, né? E aí, justamente, avaliar os potenciais dessa capacidade, né, é um ponto de interesse aqui, do ponto de vista de avaliação de segurança, de medição, de desempenho de segurança e tal. E aí a gente também, de novo, tem um problema teórico, epistemológico e metodológico, que é como a gente faz isso. Que capacidade é essa? A gente, por exemplo, tem chamado essa capacidade de resiliência dos sistemas sociotécnicos, né? Então, que capacidade é essa? Aonde ela se manifesta, o que são determinantes dessa capacidade. Então, hoje, se a gente for pensar assim, no problema, né, no desafio, que é medir, mensurar, avaliar segurança, a gente tem que considerar isso. Segurança enquanto ausência de negativos, segurança enquanto presença de positivos, segurança enquanto estado ou capacidade, né? E as pesquisas hoje procuram olhar a segurança enquanto uma capacidade. Que a lógica toda, né, Hugo, se os nossos sistemas sociotécnicos eles são complexos justamente porque eles operam sempre com um residual de incerteza, né? A capacidade aqui de enfrentamento dos riscos que são efeitos desse residual de incerteza é o que nos interessa, né? Daí o porquê que essa posição no campo teórico da ciência da prevenção de acidentes, da resiliência, ela é uma posição bastante interessante e objeto de investigação também de muitos grupos de pesquisa, né? Mas Oi, vai me pessoal. corrigindo aqui também se eu Não, estou não. viajando demais na maionese aqui, Eu avisei né? vocês que ele era o que não sabia melhor sobre esse tema aí. Acho que ele já deu a opção aí, várias opções. Eu concordo, professor, aí com esses pontos que você colocou. Eu costumo sempre trabalhar com um misto aí dos três, né? Então, tentando sempre ver assim, buscando a ausência de negativos, lógico, potencializando também a presença de positivos, né? Que é algo. Mas uma coisa que é certa é que segurança não se mede apenas com um indicador de deu certo ou deu errado, alguém se machucou, não se machucou, se afastou, não se afastou. Acho que isso é reduzir demais aí o problema e simplificar demais. E, inclusive, né, eu critico bastante algumas organizações que limitam tudo a isso, porque quando a gente trabalhou com algumas empresas, e aí a gente trouxe essa questão de você tentar pegar os positivos aí, potencializar os positivos, né? E aí a gente tirou a questão da culpabilização, não tirou, mas reduziu o foco e começou a focar em condições, em criação de capacidade, que seria o terceiro ponto que você trouxe aí, né? E aí começou a gerar demanda para manutenção, assim, crescendo exponencialmente, porque o pessoal de campo começou a reportar, ó, eu improviso porque falta isso, né? Aqui eu corro porque não tem a ferramenta tal, ou a máquina tal não tem capacidade, eu preciso trabalhar cansado. E aí a manutenção gritou, né? Não, mas aí, pô, eu não tenho braço, eu não tenho orçamento, eu não tenho, sei lá, o quê, não tenho tempo, né?
E aí, o que as organizações fizeram, né? Algumas das que nós trabalhamos. Não, então vamos voltar, né? Vamos voltar ao que era, porque, assim, é mais simples para mim, né? Eu não preciso de orçamento para mandar um funcionário embora, ou eu não preciso de orçamento para dizer que ele errou, que ele esqueceu, que ele improvisou e tal. Então, eu sempre faço essa pergunta quando a gente tem oportunidade de conversar com alta liderança e tal, né? Você quer resolver ou você só não quer saber, né? Uhum. Então, tem as duas E opções, né? não, e esse ponto que tu traz, né? Eu também, quando tu diz assim, você quer resolver, você não, ou você só quer não saber, Só quer né? não saber Então, isso. esse ponto que você traz, eu acho que é um ponto bem importante, assim, eu tenho chamado isso de processo de alienação via indicadores, né? Então, o que que acontece, né? De fato, quando a gente pensa em segurança enquanto capacidade, a gente vai procurar quais são aqueles elementos que promovem a capacidade do nosso sistema. Às vezes, o que promove capacidade do nosso sistema é redundância, às vezes é folga, né? Então, às vezes, redundância pode significar mais custo. Folga pode significar menos eficiência do ponto de vista da eficiência, né? Por que eu preciso ter mais folga de recurso, mais folga de tempo para executar um trabalho, por exemplo, né? Isso pode ser enxergado por muito supervisor de produção, gerente de produção, diretor de produção, como um problema de perda de eficiência, né? Então, assim, só que a gente também sabe que existem certos trade-offs aqui. Em certo ponto eu perco eficiência, mas eu ganho segurança. Em certo ponto eu perco segurança, mas eu ganho em eficiência, né? Aquele famoso jogo de 1 milhão de trade-offs que acontecem no contexto no qual as decisões são tomadas. Claro, desenvolver capacidade pressupõe investir em recurso, que pode ser tempo, pode ser dinheiro para algumas coisas, pode ser equipamento para redundância, pressupõe investir em repertório, que é a capacidade das pessoas tomarem decisões mobilizando estruturas de conhecimento e competência, e aí, de novo, pessoa bem treinada, bem qualificada, né? Que às vezes custa mais caro que a média salarial do mercado. Essa também aperta o sapato, faz apertar o sapato, né? Na questão do custo, né? E ainda, obviamente, ter as soluções que possam ser as soluções, né? Que são necessárias, né? Previamente, digamos assim, desenhadas, que podem ser necessárias para serem mobilizadas quando o enfrentamento dos riscos acontece. Então, o que acontece muitas vezes? Frente a isso tudo, às vezes é mais fácil continuar mensurando o que deu errado, né? Dentro da organização e mensurando segurança enquanto a ausência daqueles negativos, e se a nossa ausência de negativos está baixa, está tudo bem, né? Não é que isso não é uma medida de segurança, isso pode ser tomado como uma medida de segurança, só que é uma medida imprecisa de segurança. Essa é a questão. E tem um monte de relatórios aí de acidentes industriais catastróficos, aqueles que realmente botam o negócio abaixo ou botam a credibilidade da indústria em jogo, que quando vão contar, quando a gente vai ler a historinha, né, vai ler a narrativa e o que aconteceu, e a gente vai encontrar exatamente, são todos esses pontos de constrangimento nas decisões do sistema que são relacionadas a conflitos de produção e proteção a todo momento. Então, não adianta também fechar os olhos para isso. Fechar os olhos para isso é se agarrar em um sistema pobre, às vezes, de indicador, né? Que são uma medida imprecisa, né? Da segurança na organização, e para se alienar, né? Achar que está tudo bem, festejar números, e o acidente ele está apenas sendo incubado, está em processo de incubação. Daí porque também alguns teóricos dizem, né, que o acidente ele se incuba no sucesso. O sucesso do dia a dia ele vai basicamente fazendo a gente confirmar e aceitar a crença de que está tudo bem na nossa organização, né? Enquanto esses números que são a ausência dos negativos, eles permanecem negativos, a gente continua olhando e dizendo está tudo bem, está tudo bem. Então é um grande processo, de certo modo, de alienação, se não pensado nesse sentido mais amplo. Então eu acho que é o cuidado que tem que se ter. Excelente reflexão. Eu gostei muito do tema, vou usar, já vou copiar aqui a alienação por indicadores. Acho que isso acontece demais, né? As pessoas
focam tudo naquilo ali, e, inclusive, e o pior é que alguns profissionais de segurança acreditam nisso também, né? Eles acham que o melhor trabalho deles se reflete em zero acidente e que quando não é zero acidente, mas aí não é a incapacidade deles, é alguém que não fez o que eles Sim, prescreveram, né? Então, assim, nunca erra, é o sim. comentarista, né? Então, o comentarista eu brinco até que eu estava assistindo um VT de um jogo com a minha esposa e o Real Madrid tinha feito um gol, precisava de um gol para ir para a prorrogação contra o Manchester City. E era o VT, já tinha acontecido o jogo. E eu falei para ela assim: eu quero apostar que o Real Madrid vai fazer um gol ainda aí. Faltavam uns 2 minutos, um gol do Rodrigo aqui até de Santos, jogava no Santos aqui. Ela falou: ah, não vai, falta 2 minutos. Eu falei: vamos apostar 50. Ela falou: então vamos. Quando ela falou vamos, o Rodrigo fez o gol, né? Então é meio que o que a gente faz, né? Assim, deu certo, eu fiz um bom trabalho, ninguém se machucou, é mérito meu, alguém se machucou, falta de alguém, né? Então, assim, a gente nunca perde, né? O acidente de Macondo, por exemplo, no Golfo do México, que gerou aquele desastre ambiental, né, em função da contaminação do oceano com vazamento de fluidos, né, de perfuração, né, de petróleo e tal. É, ele também ele é assim, ele é icônico nesse sentido, né? A sonda explodiu no momento em que uma equipe recebia o prêmio pelos excelentes números, né, de desempenho de segurança. Só que números que refletiam a ausência dos negativos. Agora, no dia a dia, o trabalho normal está acontecendo frente a esses constrangimentos. Tem que fazer mais rápido, tem que fazer mais barato, tem que fazer mais rápido, tem que fazer com mais segurança, com mais qualidade. É, e isso cria, né, residuais de incerteza e de risco a todo momento, e as equipes normalmente enfrentam muito bem esses residuais de incerteza e risco, dão um jeito, mobilizam os recursos, por quê? Porque existe alguma capacidade, né? Normalmente existe muita capacidade instalada, né, para prevenção de acidentes. Só que, de fato, às vezes as coisas saem a variabilidade extrapola um pouco aí os limites do que foi imaginado, pensado, as coisas saem do controle e os desastres podem acontecer. Então, esse acidente, para mim, do Golfo do México, ele é bastante icônico nesse sentido, né? Professor, então a gente vinha falando aqui do acidente de Macondo, né? E eu tenho uma experiência incrível. Toda vez eu lembro disso, eu conto. Tem uma que eu não posso contar, que aconteceu também um acidente, uma funcionária se arrumou tanto que se machucou aí com um problema de salto, mas eu não posso dar detalhes. Mas tem um caso emblemático que o funcionário foi colocar a faixa dos dias, né? Estamos celebrando tantos dias numa empresa que o meu irmão trabalhou. E aí ele caiu da escada e torceu o tornozelo, assim, rompeu o ligamento do tornozelo, um acidente assim de consequência muito feia, né? E aí a discussão era se foi depois da hora que zerou, que bateu o recorde, ou se não. E aí eles foram buscar nos registros que horário tinha sido o acidente de anos atrás, quando eles. Porque se passou do horário, tipo, mais ou menos igual gêmeos, né? Quem nasceu primeiro? Aí vamos ver a hora que nasceu. Então, aí eu fico pensando, Sim. né, assim, que loucura, né, meu? Então, será que isso é sustentável, né, numa empresa? E assim, não é empresa, não é sei lá, com todo respeito, mas não é uma bomboniere, é uma mercearia, uma indústria grande, né, assim. Será que isso faz sentido, né? Eu costumo definir segurança como aquilo que faz sentido, né? Essa é a minha definição. Se não faz sentido, Uhum. dá uma revisitada no tema. Mas acho que tem vários casos emblemáticos aí, e eles acontecem, lógico, por várias conjecturas, mas a gente dá a chance, né, que eles aconteçam, né? A gente põe uma placa para medir, a gente celebra coisas que não dependem de nós, então, assim, a aleatoriedade nos pune porque a gente permite, né? Perfeito. Então, é incrível. Mas, professor, vamos falar um pouquinho sobre Nova Visão, que assim foi o norte aí, a pedra fundamental que deu origem ao canal, né? O que o senhor vê aí nesse tema? Como que você tem acompanhado, se é que tem acompanhado? O que faz mais sentido para você? O que faz menos sentido?
Dá um overview aí sobre isso para nós, por favor. Então, bom, eu acho que, bom, primeiro parabenizo mais uma vez o teu canal e também o movimento que tu tens junto com teus colegas, liderado aí no sentido de difundir essas ideias da segurança diferente, da nova visão de segurança, porque eu acho que isso traz a debate algo muito atual que em centros de estudo, pesquisa, em indústrias lá fora, já se está há algum tempo, né? Já existe essa discussão já há algum tempo aqui no Brasil, ela ainda é embrionária, mas eu vejo assim que ela teve via o canal e a ação de vocês, o teu trabalho, Hugo, tem acelerado muito assim a difusão de conceitos novos, princípios novos, metodologias novas, né? Um grupo de pesquisadores e autores bastante importante, que tem um legado, digamos assim, científico bastante grande para o campo, né? Então, parabenizo por isso e consigo ver também o interesse das indústrias na própria universidade, quando muitas vezes o pessoal encontra aí os materiais de vocês, os trabalhos de vocês, e cavocando, indo atrás também, chegam às universidades e pessoas como a mim para contribuir nesse processo. Eu acho que, assim, embora a gente chame de nova visão, eu não acho que ela é tão nova assim, né? Essa é uma coisa até que já foi discutida aqui também no teu canal, né? Mas ela é nova no sentido de que ela propõe alguns axiomas, alguns postulados, né? Algumas ideias que se chocam um pouco, né? Vão de encontro a algumas percepções tradicionais, né? Muitas organizações pensam que para evoluir em segurança é necessário combater o erro humano e que se a gente conseguir reduzir o erro humano dentro das organizações, as nossas organizações são seguras. Aquelas velhas ideias, né? De que o sistema que eu montei aqui é perfeito, o problema é que eu tenho pessoas, né? É como se eu pensasse como professor aqui, minha escola que eu atuo é perfeita, o problema são os meus alunos, né? Não tem sentido, né? Então, a nova visão vai desafiar um pouco essas ideias, né? E vai mostrar que o trabalho normal e os erros que acontecem no trabalho normal, eles não são algo a ser apenas combatido, eles são um ponto de partida para a gente entender por que eles acontecem, quais são as condições de possibilidade, que discursos governam a prática do trabalho, como a prática do trabalho ela está sempre colocando em discussão metas de produção e metas de proteção, né? E como o gerenciamento do risco precisa ser feito frente a isso, né? Então, eu acho que a nova visão, nesse sentido, ela vem trazer não só uma abordagem bem mais sistêmica para a gente pensar o desempenho de segurança nas organizações, mas para pensar o próprio papel e o lugar das pessoas dentro da organização, né? As pessoas, quando a gente diz assim, fazem segurança, né? É claro que as pessoas erram também, e o erro das pessoas, às vezes, ele pode ter consequências absolutamente desastrosas, né? Ponto fundamental é entender quais são as condições de possibilidade desses erros, o que no sistema, no meio, convida esses erros, né? Porque a ação humana, ela não é só algo que vem de uma vontade interna e praticamente moral de acertar ou errar, né? Não quero tirar aqui a intencionalidade da pessoa no processo. É claro que a intencionalidade da pessoa no processo existe, né? Mas essa intencionalidade, ela está em simetria com o contexto no qual a pessoa está trabalhando. Então, o artefato, o processo de trabalho, o modo como aquela atividade é realizada há anos dentro da organização, as normas subjetivas que são estabelecidas entre os trabalhadores de um setor ou de uma organização, né, ou de uma equipe, né? Isso tudo nos convida a agir de um modo. Daí, por isso que a gente sempre diz, né, que o contexto ele é bastante determinante, condicionante do comportamento, né? Ele convida um certo comportamento. Então, o nosso problema nas nossas organizações de segurança não é o comportamento
errático das pessoas. O nosso problema é entender o que no contexto convida a esses comportamentos e atuar ali. Porque se a gente atuar ali, a gente tem um ponto de intervenção, né, mais efetivo, né? Se a gente atua apenas, né, no comportamento errático de um indivíduo ou outro, né, os mesmos fatores, né, os mesmos elementos do meio que convidam a determinados comportamentos vão continuar convidando outros a determinados comportamentos, né? As mesmas normas subjetivas que fazem com que as equipes aceitem riscos de uma maneira ou outra, elas vão continuar o seu modo de operar e o seu modo de funcionar. Então, formando aí armadilhas, né? Então, eu acho que a nova visão ela vem a contribuir trazendo esse olhar mais sistêmico, esse olhar de melhor compreensão, né, do comportamento humano frente aos condicionantes do contexto, do sistema operado, né? E isso não, alguns acham assim, Éder, tu está desresponsabilizando o humano pela sua responsabilidade de atuar com segurança. Não, não estou, né? Mas é desresponsabilizar também a gestão e a liderança quando a gente não olha para os condicionantes contextuais que convidam a determinados comportamentos, que determinam determinados comportamentos. Não é isso, então. Não se trata aqui de olhar se a culpa está de um lado ou do outro, mas se trata de ter uma visão mais sistêmica e, principalmente, encontrar os pontos de intervenção mais efetivos. E o ponto de intervenção mais efetivo não é na pessoa, na vontade da pessoa, na motivação da pessoa, né? Eu sou muito crítico às organizações que, por exemplo, baseiam sua estratégia de segurança essencialmente na linha de atuar construindo motivação no trabalhador. Isso tudo é muito, a motivação toda essas campanhas de motivação, chama lá um mágico no dia do trabalho para fazer uma mágica, deixar todo mundo motivado, que é importante voltar seguro para casa. Isso é efêmero, né? A gente pode continuar com essa batida todo dia, mas as pessoas saem de casa preocupadas com a segurança, saem de casa preocupadas para voltar íntegras para casa. Ninguém sai de casa para perder um dedo, cortar uma mão, torcer um pé, morrer ou matar alguém. Não é. Os acidentes acontecem com pessoas normais, realizando trabalho normal, e trabalhos esses que são tipicamente seguidos por regras, procedimentos estruturados, para o qual as pessoas foram treinadas, se não licenciadas e frequentemente ainda rechecadas na sua qualificação para executar o trabalho. É ali que acontecem os acidentes, né? Se eles acontecem assim, por que eu vou pensar que algumas pessoas, o problema é o comportamento errático das pessoas, né? Claro que as pessoas erram, mas entender o ponto de intervenção no contexto que condiciona e convida a esses comportamentos é fundamental, né? Que nem um diretor uma vez me dizia, mas como é que pode o trabalhador aqui não usa EPI, a gente está sempre batendo na tecla e fazendo campanhas de motivação para usar o EPI e tal. Bom, tem outros fatores que devem explicar o não uso do EPI, né? A norma subjetiva, por exemplo, a atitude dos supervisores, das lideranças, dos outros trabalhadores, o tipo de EPI usado, a tarefa realizada que pode ser incompatível com aquele tipo de EPI e uma série de outros elementos, né? O ponto de intervenção correto não é na vontade individual da pessoa, né? Acreditando aí que os estudos estão certos quando mostram que acidentes acontecem com pessoas normais realizando um trabalho normal. Então, a nova visão, acho que ela veio a contribuir com trazer esse olhar e novos axiomas, né? Novas ideias, novos postulados, novos sistemas, né, de enunciados para a gente pensar a gestão de segurança nas nossas organizações. E acho que algumas indústrias a gente está evoluindo de forma mais rápida com esse assunto do que outras, né? Eu acho extremamente positivo, por exemplo, o movimento que a indústria de óleo e gás vem fazendo, tentando incorporar princípios de fatores humanos, que eles chamam de princípio de fatores humanos, né, na sua agenda de gestão de segurança. E a indústria de óleo e gás, claro, vai construindo isso da sua maneira, vai negociando os significados disso à sua maneira, as suas necessidades, né, vai contextualizando isso para o seu domínio, e acho muito positivo esse movimento, esse debate hoje, que eu acho que é um debate crescente na indústria de óleo e gás, assim como outras indústrias também o fazem. O transporte aéreo já o faz há um bom tempo, ainda que também tem uma visão tradicional de fatores humanos enquanto habilidades não técnicas, ou a pessoa ou o humano, né? E aqui a gente não trata fatores humanos na nova visão
como um plural de pessoas, a gente trata fatores humanos como esses condicionantes do desempenho, que a gente conhece via as pessoas, né? Para encontrar via as pessoas, né, o conhecimento desses condicionantes e a intervenção nesses pontos do sistema. Então, acho que algumas indústrias estão mais avançadas do que outras, né? E acho isso absolutamente natural. Mas acho também que é um assunto que veio para ficar. Outro dia, trabalhando numa empresa dessas, com esses temas, com a integração desses princípios e da nova visão na agenda da empresa, alguns líderes da empresa me disseram assim, olha, eu não tenho certeza se isso é um projeto de uma pessoa ou duas dentro dessa empresa e que amanhã ou depois esse projeto se descontinua, ou isso é algo que fica na indústria, né? E eu disse, pode ficar tranquilo, isso vai ficar na indústria. Simplesmente porque é um movimento já de indústria. Outras empresas estão trabalhando a integração desses princípios, né, da nova visão. Autoridades reguladoras estão trabalhando a integração de princípios na nova visão, a ANAC, a ANP, por exemplo, só para citar algumas, né? Transporte aéreo aqui, óleo e gás. Então, assim, é um movimento de indústrias que acontece, né? Algumas vão mais rápido do que outras, é natural que a gente tenha umas derrapadas e bata um pouco de cabeça ao longo desse processo, mas isso está institucionalizado, isso veio para ficar e para a gente também vencer o desafio de encontrar os caminhos e as metodologias certas, né, para avançar melhor com a integração desses princípios da nova visão, né? Eu concordo bastante e tenho essa esperança também. Eu brinco que eu vou estar realizado quando a nova visão virar a visão tradicional, né? Assim, quando estiver em todo lugar, assim, quando a segurança que faz sentido estiver mais presente e a gente não ficar tão focado na superficialidade ali, né, do erro Sim. humano e buscar, como você disse aí, professora, os condicionantes, né, o que levou a pessoa a fazer aquilo. Eu dei uma palestra para Transpetro esses dias aí, e o presidente demonstrou bastante conhecimento, valente sobre nova visão e tudo mais. É lógico que eu dei uma conversada com algumas pessoas e o pessoal falou, cara, ainda não está assim, não está totalmente, ainda está muito no discurso, né? Lógico que tem um trabalho grande a se fazer, precisa de braço, né? Tem outras empresas também que estão evoluindo. Felizmente, são empresas que têm muita influência no Brasil, então elas vão arrastar as demais. Se elas arrastarem as contratadas, a gente já está falando de um mercado gigantesco, né? E acho que isso vem para, de alguma forma, tirar o jugo aí do trabalhador, que é sempre o elo fraco, sempre ele que errou, sempre está ali no X, né, da questão, sempre está tendo que se explicar por algo que eu também acredito veementemente que ele não deliberadamente decidiu fazer, né? Infelizmente, na maioria das empresas que a gente vai, o pessoal fala, quando a gente acaba o treinamento, a primeira pergunta é: e quando que eu puno, então? Mas isso tenho certeza que vai mudar, né? Mas, assim, fico bem feliz com o depoimento, porque eu também acho e torço mais do que acho que é um movimento de indústrias e conforme a gente for nesse trabalho de formiguinha nosso aí, difundindo e mostrando a aplicabilidade, a gente tende a criar uma indústria mais empática. Acho que essa é assim que eu vejo, assim, né? Que é mais justa para com todos, assim, quem planeja, quem executa, quem paga a conta, quem faz a manutenção. Então, acho que esse é o caminho, porque de verdade acredito que segurança não existe por si só, né? Ela sempre é em relação a algo que está sendo executado. E essa é uma briga minha antiga aí, né? O pessoal tenta descolar as coisas, mas elas são indissociáveis, assim. Professor, infelizmente nosso tempo ruge, né? Eu não quero tomar muito mais aí do seu tempo. Queria agradecer bastante pelas palavras aí. Você falou aí bastante bem do nosso trabalho. Sou um fã aqui desse lado e queria abrir espaço para você falar aí o que você tem feito aí de algo que você queira pontuar, em que você está atuando, que tem alguma pesquisa em andamento, coisas que você acha que vale a pena o nosso público saber aí, ficar ansioso.
Uhum. Bom, obrigado. Bom, eu tenho, mais recentemente, tenho trabalhado com esse viés, né, da integração de conceitos e princípios de fatores humanos segundo nova visão, é, em organizações, né, de alta confiabilidade, né, indústria de óleo e gás, transporte aéreo. Invariavelmente, quando a gente vai com essa agenda, que é uma agenda de desenvolvimento individual, porque as pessoas, as lideranças que acabam trabalhando com esses temas, elas vão se desenvolvendo, a organização também vai, a partir dali, mexendo nas suas práticas, né? Quer dizer, a partir do momento que tu tem princípios novos para guiar o que tu faz, tu começa a olhar para o que tu faz e ajustar o que tu faz, e eventualmente abandonar algumas coisas, né? Não significa necessariamente inserir coisas novas na agenda de gestão de segurança da empresa. Não significa inserir mais coisas, melhor dizendo, na agenda de gestão de segurança da empresa. Mas significa dar um freio de arrumação, ajustando e priorizando as coisas que funcionam melhor, com capacidade de melhor intervenção nos pontos mais efetivos de intervenção, né, dentro do sistema. E também, com isso, tentando talvez escapar um pouco algo que nos pega muito fácil nessa área de segurança e gestão de segurança, infelizmente, que é esse conjunto, essa parafernália de alegorias que nós temos, né, que de certo modo também infantilizam muitas vezes os trabalhadores, né. Eu acho assim, eu penso numa segurança no futuro, como tu dirias, né, como tu disseste antes, né, a tua visão de segurança no futuro, a minha visão de segurança no futuro é que as empresas se preocupem mais efetivamente com o desempenho seguro e com as condições que favorecem o desempenho seguro, né, do que efetivamente com o cartaz que tem que ser atualizado com o número de dias sem acidentes, essas pequenas alegorias assim que, não sei, se imagina que tem um efeito mágico na mente do trabalhador e nas equipes, quando na realidade não tem sustentação científica nenhuma, né, que isso de fato provoca alcance de desempenhos superiores, né? Então tem muita alegoria no nosso, alegoria e infantilização do trabalho no nosso meio, né? Então sonho também com esse tipo de segurança no futuro e aposto em vários princípios da nova visão e de movimentos da nova visão nesse sentido. Então, um dos meus trabalhos tem sido muito na pesquisa, né, sobre como fazer da maneira mais adequada essa gestão de mudanças, incorporando princípios. Então, é estudo de gestão de mudança, de comportamento organizacional, de cultura também, em certo modo. Eu tenho dificuldade de precisar o campo exato onde isso está, porque eu acho que é uma massa de conhecimento tão interdisciplinar que a gente tem que mobilizar para pensar isso, que me desafia assim e me motiva assim também, né? Então, pensar como a gente consegue trabalhar essa agenda da gestão de mudança nesse processo. E tenho também trabalhado com algumas outras questões, né? Como, por exemplo, desenvolvimento de metodologias para observação da resiliência em operações integradas, para observação, análise e avaliação de resiliência em operações integradas. E aí a gente está falando em operações grandes, operações que normalmente envolvem muitas equipes trabalhando com um objetivo comum e interdependente. Então, protocolos para descrever o trabalho assim, para avaliar o trabalho assim, do ponto de vista de segurança e de resiliência, tem sido um ponto importante aqui dos meus trabalhos. E também a análise de eventos de segurança, né? Eu acho que a gente também tem já muita teoria e métodos sobre como investigar, mas ainda muito pouco métodos de investigação, né? Até eu estou evitando um pouco esse termo, né? Eu chamo análise de evento de segurança, porque um evento de segurança pode ser uma coisa positiva, que eu quero aprender com essa coisa positiva, pode ser uma coisa negativa, um incidente, uma ocorrência menor, que eu quero aprender com ela também. Então, com esses projetos, né, de desenvolvimento de metodologias para análise de eventos de segurança operacional. Em linhas gerais, é isso, mas o meu objetivo também, primeiro, em todos esses meus processos de pesquisa, é sempre a formação das pessoas que estão trabalhando comigo, né? Então, eu tenho aí mestrandos, doutorandos, alunos de graduação, e o principal é que eles saiam bem informados desse processo. Eu sempre digo, eu sou primeiro professor, depois pesquisador. A minha pesquisa está a serviço de formar bem as pessoas, né? Então, essa eu acho que é a minha pequena contribuição no mundo.
Então, tenho trabalhado assim. E aí, claro, a gente tem um grupo aqui também, né, na PUC, se eu posso falar, Hugo, aqui, que Claro, é claro. o núcleo, o Centro de Pesquisa em Fatores Humanos, né, o H-Factors. E a gente tem uma rede de professores, de pesquisadores, de alunos aqui, de várias áreas do conhecimento. Para nós também é extremamente desafiante conciliar todas essas teorias, disciplinas, epistemologias e fazer um trabalho verdadeiramente interdisciplinar, né? Mas quem quiser também conhecer mais, um pouco mais de alguns trabalhos que a gente realiza aqui, certamente encontra aí nas redes sociais, LinkedIn, na página da PUC, essas informações. Pessoal, super recomendo aí o H-Factors, né? Só fera, vários amigos lá. Uma das minhas frustrações é não ter feito um mestrado aí ou um doutorado. Eu recebi até o convite do amigão lá do ITA, professor Moacir, mas não tenho o tempo necessário, infelizmente. Deveria ter começado cedo isso, agora a demanda presencial eu não consigo atender. Mas assim, vocês que estão aí com essas feras, aproveitem, né? Os alunos aí, acho que isso vai ser marcante. Quem sabe algum dia aí eu não dou uma guinada para o lado acadêmico, eu gosto bastante. E, pô, sem dúvida aí, se eu tivesse essa oportunidade aí de estar com essa galera, outra coisa é estudar na PUC, pô, quem não quer, né? Super referência aí. Então, eu tenho conversado aí com a galera da USP, da PUC, do ITA, pô, o maior orgulho meu é... Eu falo que sou viciado em falar com gente inteligente, esse é meu vício, assim. E eu sempre que tenho a chance, aproveito e espero que vocês também tirem proveito aí desse papo nosso aqui com o grande professor Éder. Espero que a gente consiga aí, muito brevemente, professor, se encontrar presencialmente. Não deu certo aquela vez, mas eu vou repetir o convite aí, em breve. Muito obrigado. Com, com certeza, Hugo, obrigado, hein? Aqui a PUC também está de portas abertas para ti, também seria um dia, se tu quiser vir estudar conosco aí, também tá mais que convidado também, Aí, né? ó, mais um Tá convite, bom? pessoal. Mais Não um. morram de inveja, tá? Tchau, tchau, Isso professor. aí, Até a grande próxima. abraço.